Tem também novidades sobre o Vasco da Gama. Para completar, tem as últimas do mercado e muito mais. Olá, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar o vídeo contando sobre a renovação emperrada no Vasco envolvendo o Léo Jardim. O Vasco já fez 3 propostas diferentes ao goleiro. A primeira delas em dezembro do ano passado, com aumento salarial e contrato até 2028. Em março, um aumento ainda maior e contrato até 2029. A terceira e última oferta feita nesse mês, com maior salário para o Leonardo Jardim, só abaixo hoje de Coutinho e de Payet, ele ganharia mais até do que o Verratti, e um contrato até 2030. Mas o staff do goleiro não aceitou as condições e fez uma contraproposta com cifras consideradas pelo presidente Pedrinho como fora da realidade vascaína. O grande problema é que o contrato do Léo Jardim se encerra em dezembro desse ano e a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Contei para vocês que o Palmeiras e o Cruzeiro estão de olho. Também não descartaria que o Bahia entre nessa disputa. Só para completar o noticiário do Vasco, há quem garanta que Guga e Lima, atletas que pertencem ao Fluminense, teriam sido indicados pelo técnico Fernando Diniz para o Vasco. Posso garantir que o Guga não faz parte dessa lista. Vou colocar aqui. Aí, ó. Tá chegando agora? Já fica por dentro da classificação. Palmeiras em primeiro, com 19 pontos. O Flamengo é o segundo com 17. O Bragantino é terceiro, 17. Cruzeiro é o quarto, 16. O Botafogo pulou para o 8º lugar, 11 pontos, 4 posições nessa rodada. Tá bom? Beleza? Fernando Diniz quer Lima e Guga do Fluminense. Procede, Nicola Alessandro. Sobre o Guga, a informação que eu tenho é que não. Mas sobre o Lima, a pessoa do Vasco não cravou com todas as letras, mas me fez imaginar que sim. O Guga ela descartou. Nicola, o Vasco vai contratar alguém? W. Rodrigo certamente vai. Faz parte do planejamento. Foi combinado entre o Diniz e o Vasco, contrato até dezembro de 26. Só para contar alguns bastidores desse contrato. Se o Diniz for demitido daqui até o fim do ano, o Vasco é obrigado a pagar 4 multas, como multa, 4 salários. Se ele for demitido entre janeiro e junho de 26, o Vasco é obrigado a pagar 3 salários de indenização. E se o Diniz for demitido nos últimos 6 meses do contrato, o pagamento de multa equivale a 2, tá bom? 2 meses. Nicola, o Pedrinho recusou a proposta de um grupo inglês pela SAF. Me fala quem ia comprar 2. Então, eu soube dessa história agora à noite, né? Foi até o Gui Camarda quem deu essa informação, outro colega meu do Cancelados. O Gui contou que ele e uma outra pessoa que ele não pôde identificar, eu acho, e é só um palpite, que era o Edmundo. Eles levaram um interessado, eu nem sei se é inglês, né? Mas um interessado europeu disposto a colocar dinheiro, e o Pedrinho se recusou, ou teria se recusado a participar dessa reunião. Fala, Nicola, qual a próxima vergonha do Vasco? Tá feia a coisa. Cara, ontem foi muito feio. E que o Porto Cabelo também já tinha sido, né? Os jogadores não estão nem aí. Cara, eu acho que assim, a última esperança é a presença do Diniz. E o Diniz, apesar de ter um esquema muito diferente do habitual, o Diniz costuma conseguir resultados e performance logo que ele chega. Agora, se nem o Diniz der conta do recado, aí o Vasco já começa, inclusive, a correr risco de rebaixamento, tá? Quais brasileiros você acha que vão ficar de fora da Libertadores e da Sula? Aparentemente, eles subestimaram muito os times sul-americanos. Acho que você toca num ponto super importante, muito importante. Os caras entraram, especialmente na Sul-Americana, com a impressão de que classificariam quando quisessem. Quer ver? Ó? Na Sul-Americana a gente não tem um time brasileiro, nenhum time brasileiro líder, tá? Nesse momento, por exemplo, no grupo B, o Vitória estaria eliminado em terceiro, o Corinthians estaria eliminado em terceiro, o Grêmio iria para a repescagem em segundo no grupo dele, o Cruzeiro já está eliminado, com 1 ponto em 12 possíveis, o Fluminense estaria indo para a repescagem no grupo F, o Vasco estaria indo para a repescagem no grupo G, e o Galo estaria indo para a repescagem no grupo H. É lamentável, Ferraz, mas eu acho que o seu ponto é o ponto principal. A percepção de que os caras não levaram a sério
o campeonato, não levaram a sério, entenderam ou não forçaram como deveriam, enfim. Pelo menos é a minha impressão, não sei o que vocês pensam sobre o tema, tá? E qual o goleiro do Vasco vai mesmo para o Palmeiras? Natal Maia. Eu vou até checar um negócio que é super importante, foi legal você me lembrar. Por aí. Como é que é? Me conta como funciona a cláusula de renovação automática do Léo Jardim. Esse é o X da questão, tá? O contrato dele acaba em dezembro e há uma cláusula de renovação automática se alguma meta for batida. E é isso que eu estou tentando descobrir para contar para vocês, beleza? Goleiro do Vasco vai para qual time? É isso que eu estou tentando descobrir, Atila. Estou tentando descobrir como é que se dá essa cláusula de renovação automática, tá? Marcelo Santana não é mais diretor do Vasco. O Vasco da Gama informa o encerramento do vínculo contratual do diretor executivo de futebol, Marcelo Santana. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus futuros desafios. As atividades burocráticas do clube ficarão temporariamente sob a responsabilidade de Carlos Amodeu, que acumulará tais atribuições. O Pedrinho está entregando todas as cabeças, né? Já entregou a cabeça do técnico, agora está entregando a cabeça do diretor. Contar que o vereador Marcos Pereira fez denúncia nesse sábado à Comissão de Ética da CBF, acusando o presidente Edinaldo Rodrigues de gestão temerária. Ele também pediu o afastamento do presidente e do seu vice, Ricardo Lima. Até agora, a Comissão de Ética da CBF não se posicionou. O presidente da CBF está para ser afastado do cargo. Você acha que o JJ vem? Everton, essa do indefinição na CBF, eu acho que pode ser um problema. Nesse sábado, um vereador do Rio entrou com uma queixa-crime acusando o presidente de gestão temerária, mas eu não sei se esse vereador tem autonomia, se ele tem capacidade para julgar uma gestão temerária sem tanta participação interna, enfim. Pois é, um domingo de tempo instável no Rio de Janeiro e de clima instável também no Vasco, por conta, enfim, dessa crise, já podemos chamar assim, depois da derrota, especialmente, né? Depois da derrota para o Vitória, 8 jogos sem vencer, um momento realmente muito turbulento vivido pelo clube. O Fernando Diniz está assumindo, já dirige o time num jogo dificílimo contra o Lanús e acompanhando o Twitter, né, o X do meu amigo Joel Silva, muito bem informado, dizendo que virão mudanças na direção de futebol. Aí não está descartada a saída do Marcelo Santana. Será que sai o Felipe também ou não sai? O que pode acontecer? Aproveitando abraçar também o Joel Silva, que faz um grande trabalho, mas a informação dele não só está correta, como a gente amplia aqui, já falamos na Super Rádio Tupi também, as reuniões que aconteceram desde ontem à noite, para ser sincero, lá em Salvador, houve uma videoconferência entre o Pedrinho e o Fernando Diniz que estavam aqui e também o Felipe e o Marcelo Santana em Salvador, até no sentido de começar a parar as arestas para a sequência do ano. O Vasco pretendia fazer uma reformulação, talvez não tão profunda, mas pretendia, na pausa de meio do ano para o Super Mundial. Mas o estado das coisas, o conjunto de fatores acabou antecipando tudo isso e é possível sim, a gente pode até dizer que é provável que o Felipe e o Marcelo Santana não continuem. O Marcelo, que inclusive há algum tempo não aparece, a última aparição pública dele aconteceu no sorteio da Copa do Brasil, né? Quando o Vasco soube que enfrentaria o Operário. Já naquele momento ele estava muito pressionado. Com o Felipe não é diferente, não tanto pelos resultados dele como técnico interino, mas pelo trato até com os jogadores, com o grupo. Aquela declaração do Capasso repercutiu muito mal no elenco. E até o Daniel Félix também, que é um nome da coordenação da preparação física, é um nome também que está sendo reavaliado pela diretoria. Se isso vai acontecer hoje, amanhã, semana que vem, isso ainda é uma incógnita, mas pode sim e deverá mesmo haver uma reformulação no plantel, até de jogadores, não vou dizer reformulação, mas alguns jogadores podem sim vir a ser colocados na lista de transferências, porque tudo vai depender do Diniz, do crivo do Fernando Diniz e do que ele entende que é preciso melhorar e é mais emergencial
para o Vasco. Mas, sim, de fato, Felipe e Marcelo Santana estão, como a gente diz, pela bola 7, porque a pressão é muito grande em cima do Pedrinho internamente, inclusive entre sócios, conselheiros, beneméritos, que já não dão a ele o mesmo apoio que ele tinha quando foi eleito no final de 23. Esse é o detalhe. E agora, falando do Felipe, eu conheço o Felipe, eu vou repetir aqui no canal, desde a base. Sempre teve personalidade forte. E talvez isso aí tenha assustado os vascaínos. E aquela declaração, eu ia te perguntar isso, do Capasso, e ele dizendo que não gosta do Capasso, se o youtuber gosta, leva para ele, né? Ao meu sentir ali, ele perdeu o grupo. Pois é, ali é evidente que o dirigente, a diretoria, ela tem o direito de afastar o jogador ou não colocá-lo nos planos ou colocá-lo na lista de transferências para treinar em separado, se considerar que, se ele ainda tem contrato, se considerar que ele não tem futuro dentro do elenco. Isso é uma coisa. Mas daí a externar isso publicamente da maneira como ele fez, acabou pesando muito porque a apuração nossa dá conta de que os jogadores se sentiram atingidos no seguinte sentido. Se o Felipe fala um negócio desse para um jogador que treina todo dia, que frequenta o mesmo ambiente que o nosso, que só por uma questão de canetada é que não está no mesmo grupo sendo relacionado, se ele fala disso de um jogador que está treinando e que é ativo do clube, independente de qualquer coisa, ganha salário, tem contrato, é atleta do Vasco, amanhã pode falar de qualquer outro jogador. Sim. Até porque o Capasso não é o único que treina em separado. O Riquelme, lateral esquerdo, também treina em separado, porque a diretoria não conta com ele. Porque ele passou por muitas lesões desde aquele momento. Cirurgia. Chegou aí para o esporte, ficou somando aí os 2 períodos mais de um ano parado. Então não tem aquele ritmo. Por isso, por essa questão, e principalmente pela falta de resultados. Porque uma coisa é o cara falar isso quando o time está ganhando, quando o time está bem. Isso aí pode causar um mal-estar. Mas o estado de coisas todo somado com a sequência de resultados negativos, uma pressão muito grande, esse evento deste domingo, da madrugada, com os torcedores hostilizando os jogadores e o elenco, a diretoria, enfim, isso tudo ajuda a criar realmente um clima muito negativo e o Felipe realmente, não vou dizer que perdeu o grupo, mas muitos jogadores ali perderam a confiança nele e posso dizer, aí sim de maneira geral, o moral do time foi lá para baixo e isso se observou claramente nas derrotas contra Puerto Cabello e Vitória. Isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Vascão para você. Marcelo Santana foi desligado na noite deste domingo do Vasco da Gama. Felipe deve ser o próximo a ser desligado ou afastado, né? Na verdade, cair aí para as categorias de base do Vasco da Gama, né? Deve assumir algum cargo nas categorias de base. Já aí sobre o interesse do Vasco pela contratação de Lima do Fluminense, o Diniz gosta do jogador, queria contar com o jogador. Já a Guga, pelo visto, não faz parte dos planos do Diniz para o Vasco da Gama, e o Lima sim. E a renovação do Léo Jardim segue emperrada. O goleiro parece que não vai para esse jogo contra o Lanús, por conta que se ele jogar, bate a meta dos 60% de jogos pelo Vasco da Gama nesta temporada, e daí o goleiro já teria sua renovação automática decretada, né? E ele parece que não quer isso, né? Então, como ainda não chegou a um acordo de renovação com o Vasco, o goleiro deve ficar de fora da partida. Vamos aguardar mais informações e trazer para você nesta tarde de hoje. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nada do Vascão.